Esse é o passo a passo para você começar a ter uma boa gestão financeira no seu negócio. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube, onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre M&A, sobre negócios em geral. E hoje eu escolhi os 3 primeiros passos que você tem que começar a implantar na sua empresa para que você garanta uma boa gestão financeira. Por que eu gosto de falar desse tema, pessoal? O financeiro de uma empresa, ele é como se fosse a mente por trás de uma empresa. É ali que tem que estar concentrado, tem que estar tudo registrado. Tudo que a gente toma de decisão numa empresa, numa companhia, tem que ter impacto no financeiro. Então, eu adoro falar sobre finanças. Acho, inclusive, na minha visão, o tema mais importante para qualquer gestor de alto nível. Não estou aqui para ficar discutindo se é gestão de pessoas, se é gestão de vendas, etc. Mas, conceitualmente, tudo que a gente faz numa empresa deveria ser para melhorar os nossos números, melhorar essa equação matemática que rege uma companhia, como eu gosto de falar. E se você não entender bem essa equação matemática, essa equação financeira, vai ser muito difícil de você tomar decisões efetivas, assertivas, tá bom? Eu dividi aqui em 3 grandes pontos para você começar a implementar sequencialmente. É muito comum quando as empresas buscam ajuda ou querem começar a ter gestão financeira, elas começam a querer extrair relatórios financeiros. Eu descobri que eu tenho que ter uma DRE, eu descobri que eu tenho que ter um fluxo de caixa, etc. Só que vocês vão ver que os relatórios financeiros, a apuração dos resultados, ele não é o início, ele é quase o fim dessa história aqui, tá? Então, primeiro desses 3 grandes passos que a gente vai começar a dar em conjunto aí na sua companhia. É o que eu chamo de setup e ativação. O que é o setup e ativação? Pessoal, aqui é onde eu vou preparar o terreno. Se eu fosse construir uma casa, tá? Isso aqui seria a fundação. Não tem como eu começar a subir parede sem a gente se preparar muito bem a fundação desse negócio. E é aqui que boa parte das empresas falham, tá? E o que contempla esse setup e essa ativação? Primeira coisa, precisamos escolher um sistema que vá centralizar todas as informações financeiras da minha companhia. Todas as emissões de nota fiscal, elas têm que conversar com os pagamentos e recebimentos que eu vou ter, a minha folha tem que estar registrada, quando eu fizer uma venda isso tem que gerar um contas a receber. Eu preciso de um sistema que ele unifique isso tudo. É muito difícil, para não dizer impossível, que você tenha uma boa gestão financeira na sua planilha do Excel, por melhor que ela seja. Rodrigo, mas eu estou começando o meu negócio. Tá bom, tudo bem. Se você quiser economizar 200, 300 reais por mês para ficar no Excel durante um tempo, fica aí durante alguns meses até você ganhar alguma atração, mas assim que possível, migra e começa a implementar um sistema. O que é importante? E tem vários sistemas, tá, pessoal? Que ninguém está me pagando para eu falar deles, mas tem um Conta Azul da vida, tem o OMI, que é um sistema que a gente usa, que a gente gosta bastante, tem os ERPs, os sistemas de gestão financeira nichados de cada mercado, você tem lá sistemas para alimentação, você tem sistemas para transporte, distribuição, enfim, tem uma gama infinita de sistemas que você pode usar na sua empresa. O que é fundamental quando a gente está falando de gestão financeira? Primeiro, que ele integre tudo isso que eu falei, né? Uma emissão de nota fiscal tem que estar integrada para gerar um contas a receber, ou uma nota que entra, ela tem que gerar um contas a pagar. Importante que ele tenha essa integração mínima entre o fiscal e as contas, as transações. É fundamental que as transações, quando você vai registrar lá um pagamento ou um recebimento, que ele tenha uns campos específicos para você registrar data de competência, data de impacto no caixa, né, ou a data lá que você vai receber ou pagar de fato esse negócio, que muitas vezes, na maioria das vezes, são datas diferentes, caixa e competência, tá? Um campo ali de categorias, subcategoria. Eu comprei um copo, né? Esse não é um bom exemplo, mas eu gastei dinheiro aqui comprando comida. Eu preciso classificar bem isso. Qual que é a categoria? Eu comprei comida por quê? Comprei comida porque é para os funcionários, ou é para um almoço com um cliente, ou é almoço para tentar fechar um novo contrato que é uma despesa comercial. Eu preciso ser capaz de categorizar isso. Eu já vou falar sobre esse negócio. Então, data de caixa, data de competência, categoria, subcategoria se for o caso, um campo para observação, tá? E veja se tem essa integração. Isso é um mínimo que um sistema, pode ser um sistema simples, não precisa começar num SAP, num Sunk, etc. Claro que se você puder é ainda melhor, mas não precisa. E quanto mais tarde você deixar para implementar um sistema desse, mais difícil vai ser.
Quem já passou sabe que é um desafio imenso fazer uma mudança ou fazer uma implementação de um sistema depois que a empresa já está grande faturando, beleza? E faturando bastante. E dentro ainda de setup e ativação é importante que você crie ali seu plano de contas, que você vai criar toda a estrutura de categorias e subcategorias que você vai querer alocar. Como eu dei o exemplo da comida, você vai ter vários outros exemplos. Viagem. Pô, quando eu pego um Uber aqui na empresa, meu financeiro me pergunta: Rodrigo, você pegou um Uber porque você está indo... É uma viagem comercial? Porque isso vai entrar em um lugar da minha DRE. Não, é uma viagem de relacionamento com o cliente, vai entrar em outro lugar. Uma despesa, é quase um custo operacional. Ou, cara, para fazer um off-site com os funcionários, é uma despesa lá de gente e gestão. Então, eu preciso criar esse plano de contas antes de começar a alimentar. Então, fazer esse trabalho de pensar quais são as categorias e subcategorias de receitas, custos e despesas que eu tenho aqui na minha empresa. Beleza? Esse é o primeiro grande passo. Segundo grande passo, você precisa desenhar e implementar a aplicação de processos de alimentação contínua desse sistema. Muitas empresas, elas deixam para fazer o registro das transações, das movimentações financeiras, uma vez por semana, uma vez por mês, e cara, isso é uma merda, porque certamente você vai perder alguma informação. Você imagina se o meu financeiro aqui na VPX deixar para me perguntar sobre minha viagem de Uber daqui a 2 semanas? Nem eu vou saber. Então a alimentação tem que ser contínua, diária. A primeira coisa que o financeiro, alguém do financeiro deveria fazer, acordar, olhar o sistema, quais são os pagamentos e recebimentos previstos para o dia, fazer esses pagamentos, ir lá e fazer a conciliação, todo dia no final do dia fazer o que a gente chama de conciliação bancária. Rodrigo, todo dia, todos os dias. Garanta que no final do dia o saldo financeiro que está aparecendo lá no seu sistema, no seu ERP, seja o mesmo que está aparecendo na sua conta bancária. Algumas dicas aqui que podem te facilitar. Quanto menos conta bancária você tiver, melhor. Ok? Então, ao invés de ter 10, 12 contas bancárias, cara, 1, 2, quanto menos, melhor. Você pode também pensar em reduzir o número de dias que você faz pagamentos. Isso também reduz complexidade. Pô, vou fazer pagamento, por exemplo, 1 dia na semana só, 2 dias na semana, para não ficar todo dia naquela doideira, e você combina com seus fornecedores os dias que você faz pagamento. Então, sempre que você puder reduzir complexidade, vai ser melhor. E aí, faz esses processinhos, né? O que cada dia, o que seu financeiro tem que entrar. E lembrando, não precisa ser um CFO na sua empresa, tá? Você pode ter um estagiário financeiro, pode ter um analista. Se você tiver dia a dia, o que ele faz quando ele chega, o que ele tem que fazer quando ele sai, como que ele vai fazer a conciliação bancária. Você pode também ver se o seu sistema, voltando no passo 1, faz conciliação automática a partir do arquivo que sai lá do banco, tá? Mas é fundamental que a alimentação desse sistema seja contínua. A maior parte das empresas falham na alimentação do seu sistema. Alimentação onde? De não colocar a data de competência correta, de categorizar no lugar errado, de não dar baixa se um pagamento foi feito ou recebido, tá? E aí é impossível. Na engenharia, a gente tem uma frase que diz garbage in, garbage out. Ou seja, se eu boto lixo para dentro, vai sair lixo lá na hora de extrair o relatório. O que é lixo? É transação mal inserida, mal imputada. Aí vai ser impossível ter um relatório financeiro de qualidade. Então, esse é o segundo passo. Processos contínuos que garantam a entrada de informações de qualidade, ok? Terceiro ponto, pessoal. Aqui sim, você vai começar a ter uma apuração periódica de resultados. Se você tem um bom sistema com bom plano de contas, está alimentando bem com as entradas e saídas, movimentações financeiras da sua empresa. Para fazer a apuração, aí você pode, dependendo do seu sistema, o sistema talvez já emita esses relatórios financeiros. É muito raro os sistemas de gestão financeira emitirem bons relatórios, tá? Normalmente o que a gente faz aqui na VPX, em alguns clientes nossos, a gente extrai a base de lançamentos toda, tá? Com suas datas de caixa, de competência, e aí a gente faz um depara lá no Excel. É isso mesmo, lá no Excel a gente faz um depara. A gente pega de cada categoria, lança para a nossa estrutura de custo e a gente sai ali com uma DRE e numa DFC. O mínimo fundamental, pessoal, para a sua empresa ter uma boa gestão financeira é que você consiga olhar mensalmente, não é no trimestre, não é no semestre, não é anualmente. Mensalmente, olhar uma DRE e uma DFC fidedignas, que representem a realidade do seu negócio. Se você ainda tiver o balanço patrimonial sendo emitido bem feito pela sua contabilidade, melhor ainda, que aí você completa a trinca dos relatórios fundamentais. Caso você não tenha,
DRE e DFC. Lembrando que aqui eu estou falando daqueles relatórios gerenciais. Quando eu falo DRE e DFC para você fazer aí no seu Excel, no seu sistema, eu estou falando do gerencial. Nós temos dois grandes grupos de relatórios, né? Os gerenciais, que é aquele que a gente faz no nosso financeiro interno da empresa, e nós temos os relatórios contábeis, que quem emite é a contabilidade. Eu te sugiro, eu te estimulo, eu te incentivo fortemente a fazer os seus relatórios gerenciais. O contábil é obrigação, toda empresa regularizada tem que ter os contábeis. Só que a contabilidade fica muito distante da empresa, na maioria dos casos, e esses relatórios contábeis, por uma série de fatores, que não é tema do nosso vídeo de hoje, esses relatórios não refletem a realidade da empresa, eles podem vir com informações imprecisas. Informações imprecisas levam a decisões imprecisas. Então, muito cuidado e, por favor, façam os reportes, os relatórios gerenciais financeiros de vocês. Gostaram desse vídeo? Gostaram desse tipo de conteúdo? Se sim, comenta aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, também deixa aí para mim, que vai ser um prazer responder vocês. Vai lá no Instagram, me segue também, @RodrigoMiranda, segue @VPXCompre lá no Instagram. Se inscreve aqui no meu canal para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo que eu trago toda semana para vocês. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo.